Santa Catarina padroniza manutenção de escolas. Estado busca uniformizar infraestrutura das unidades. No Paraná, Museu da Escola é reinaugurado. Espaço preserva a história da educação na capital paranaense. ICMS zerado reduz custo de alimentos básicos em Santa Catarina. Preços mais baixos devem chegar ao consumidor a partir de outubro. Justiça brasileira restitui pacto de não comercializar soja de áreas desmatadas na Amazônia. Tarifas dos Estados Unidos sobre a Índia dobram para 50%. Mudança é uma forma de punir Nova Delhi por comprar petróleo da Rússia. E você vai ver também, governo do Paraná anuncia a revitalização da orla histórica de Guaratuba. Projeto deve transformar cartão postal do litoral paranaense. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 27 de agosto. Agora no horário de Brasília, 8h05. O governo de Santa Catarina concluiu a homologação de 41 lotes de serviços de manutenção que passam a atender de forma padronizada as 1.038 escolas da rede estadual de ensino. A medida, viabilizada em parceria entre a Controladoria Geral do Estado e a Secretaria de Educação, garante mais agilidade, transparência e uniformidade no atendimento das demandas de infraestrutura escolar. A homologação representa uma nova fase no macroprocesso de manutenção escolar. Pela primeira vez, todas as escolas estarão sujeitas às mesmas condições e critérios de manutenção, eliminando disparidades regionais e reduzindo falhas administrativas. Dar sinergia à administração pública do Estado de Santa Catarina. Essa é a missão da Controladoria Geral do Estado, que trabalha junto com as demais secretarias para que possamos, sim, ter um investimento cada vez mais seguro, mais eficiente de cada real aplicado no nosso Estado. E no caso particular, a CGE tem trabalhado de forma muito cerrada com todas as partes, em particular com a educação. A Secretaria de Educação tem trabalhado fortemente na melhoria da infraestrutura escolar e a CGE ela tem dado esse apoio não só na parte de limpeza de caixa d'água, mas de capina, de controle de pragas, para que as nossas crianças, os nossos alunos tenham condições de infraestrutura cada vez mais próxima ao que o Estado de Santa Catarina merece. Com investimentos previstos em mais de 21 milhões de reais, os contratos contemplam serviços como capina e roçada, limpeza de caixas d'água, manutenção de sistemas de esgoto sanitário e controle de pragas urbanas, considerados essenciais para assegurar condições adequadas de saúde e segurança nas unidades. Além da manutenção predial, a parceria entre os órgãos tem avançado em processos estratégicos ligados à melhoria da qualidade do ensino. Até o momento, a CGE revisou cerca de 52,6 milhões de reais em processos da educação, incluindo aquisições de material complementar e programas de formação de professores das séries iniciais, alinhados à meta de elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em Santa Catarina. Foi reinaugurado em Curitiba o Museu da Escola Paranaense. O espaço resgata a memória das salas de aula e promete emocionar visitantes de todas as idades. O Museu da Escola Paranaense reabre as portas depois de uma reforma que recuperou a estrutura e modernizou os espaços de exposição. O local foi inaugurado em 1906 como Casa Escolar Cruz Machado e hoje é referência na preservação da memória da educação do Estado. Trazer um museu significa trazer a história. Para chegar onde chegamos, teve um caminho percorrido e esse caminho foi construído por pessoas. E este museu vai ter um grande acervo de documentação, mas também toda aquela parte de mobiliário que traz aquela nostalgia da época de infância e, em especial, também um grande laboratório de pesquisa sobre a história da educação no Paraná. Uma grande emoção, né, retomar todo esse projeto com a memória da educação no Paraná.
transformar isso, despertar nas pessoas a memória afetiva da educação. Então dá muita emoção, né? Mobiliários das décadas de 40 e 50 ajudam a recriar o ambiente das salas de aula e transportam o visitante para os tempos de infância. É uma experiência muito diferente. Então, eles destacaram a gente, que é aluno da escola, né? Eu percebi que é muito diferente da minha escola, é um lugar bem bonito, um lugar que é bem contemporâneo, as carteiras são bem diferentes, o ambiente, uma experiência bem legal. Foram muito trabalho e muito tempo de leitura, de estudo, de acompanhamento, né? E conseguir transformar isso aqui no museu levou alguns anos, mas eu estou bem feliz com o resultado. Entre os objetos expostos estão cartilhas, cadernos, enciclopédias, mapas e até ábacos. São peças que ajudam a contar a evolução do ensino e despertam a memória afetiva de quem passou pelas salas de aula nessa época. Eu acho que isso vai ter bastante repercussão e eu acho que vai ser bem bacana, porque daí, quando as escolas, os grupos de alunos vierem, né, e se identificarem, ou você contar que a criança não nasceu com o celular na mão e que tem as gerações anteriores, elas tinham outros objetos, outros elementos de estudo, né? Acho que vai ser bem interessante resgatar essa memória da educação do Paraná a partir dos elementos que o museu, as coleções que o museu tem. A reinauguração do museu contou com investimento de mais de R$100 mil em melhorias estruturais. Além de ser um centro de preservação da história, o local também deverá se tornar um espaço de estudo, pesquisa e memória viva para todos os paranaenses. Convido a todos, a comunidade em geral, as escolas, as universidades, para que venham visitar o museu e ter um mergulho, né, na história da educação e na memória da sua infância, na memória da sua escola, né? Então eu acho que está aberto para que todos venham visitar. A Justiça recolocou em vigor a moratória da soja, pacto considerado central no combate ao desmatamento da Amazônia. A decisão reverte a suspensão feita pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica e foi celebrada por ambientalistas preocupados com os impactos na floresta. A Justiça Federal restabeleceu a vigência de um pacto entre grandes empresas para não comercializar a soja cultivada em áreas desmatadas da Amazônia. Uma juíza decidiu anular temporariamente a decisão do regulador brasileiro da concorrência, que suspendeu o acordo na semana passada, o que gerou protestos de ONGs. Vigente desde 2006 e assinada por representantes da indústria da soja, sob pressão principalmente do mercado europeu preocupado com a Amazônia, a chamada moratória da soja é considerada um mecanismo eficaz na luta contra o desmatamento na maior floresta tropical do planeta. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, conhecido como CADE, tinha suspendido o pacto ao considerar que era anticompetitivo e prejudicava a exportação da oleaginosa, após um pedido da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Muitos parlamentares representam o poderoso lobby do agronegócio, um dos motores de crescimento do país, o maior exportador de soja do mundo. Segundo a estatal Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil vendeu 96,8 milhões de toneladas de soja entre janeiro e novembro de 2024. De acordo com a decisão, a resolução do CADE é desproporcional e prematura e não considerou critérios técnicos nem jurídicos, tampouco avaliações de órgãos públicos, como o Ministério do Meio Ambiente. O Greenpeace Brasil celebrou a decisão e afirmou que essa suspensão trazia riscos de incentivar novos desmatamentos, bem como sinalizações negativas para acordos no mesmo sentido. O governo de Santa Catarina zerou o ICMS de 6 itens da cesta básica. A expectativa é que a queda chegue ao bolso dos consumidores a partir de outubro. O decreto publicado nesta última terça-feira regulamenta a isenção do imposto estadual, que até agora era de 7%. A medida vale para operações internas destinadas ao consumidor final e entra em vigor já no dia 1º de setembro. A ação deve reduzir o preço de produtos como arroz, feijão e farinhas de trigo, milho, mandioca e também a farinha de arroz.
Na prática, a redução só deve ser percebida a partir de outubro, quando os estoques atuais dos supermercados forem renovados com mercadorias sem imposto. É importante destacar que a queda nos preços só vai ser percebida a partir dos 10 primeiros dias do próximo mês de outubro. Isso porque os supermercados ainda têm estoques com mercadorias compradas com a alíquota de imposto antiga, que era de 7%. Ou seja, o desconto só vai chegar ao consumidor final na medida em que esses produtos forem sendo substituídos por itens com imposto zerado. O impacto será diferente dependendo da origem do produto. Nos itens fabricados em Santa Catarina, a isenção vale para todas as etapas da cadeia produtiva. Já nos produtos de fora, o desconto só aparece na venda ao consumidor final. Os catarinenses, ou aqueles que aqui moram, vão ter mais um motivo para dar preferência aos alimentos produzidos em nosso estado. Além de aproveitar plenamente a redução do imposto, a escolha pelas marcas de Santa Catarina vai também fortalecer a economia local. Essa diferença acontece porque a desoneração atinge mais etapas no caso dos produtos locais. O PROCON irá acompanhar a variação dos preços com uma pesquisa específica dos 6 itens e pretende fiscalizar se a redução será repassada ao consumidor. O tema vem sendo discutido desde março deste ano em um acordo com empresários e supermercadistas para garantir que o desconto chegue ao bolso das famílias. O benefício não é permanente. A isenção vale até 30 de abril de 2026. A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante 3 homens suspeitos de integrarem uma associação criminosa responsável pela comercialização de medicações falsificadas. As prisões aconteceram nos bairros Sítio Cercado e Pinheirinho, em Curitiba. O grupo é investigado pela polícia desde 2023, após a identificação de um número telefônico usado pelo líder da associação para oferecer medicamentos e produtos restritos em grupos de mensagens. Entre os produtos vendidos ilegalmente estão a toxina botulínica, que é usada para procedimentos estéticos, também a semiglutida, que são aquelas canetas usadas para tratamento de diabetes e emagrecimento, também enzimas injetáveis e lipostabil, que é inclusive proibido pela Anvisa. Foram apreendidos ainda 820 cigarros eletrônicos avaliados em cerca de R$70 mil, anabolizante oxandrolon, munições, máquinas de cartão e a CNH do líder do grupo. Os 3 presos foram encaminhados ao sistema penitenciário e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Federal pediu nesta terça-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que permita uma equipe policial dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, em tempo integral, para então garantir o cumprimento da prisão domiciliar e evitar fuga. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Andréia. Bem-vindo. Obrigado a você e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Atualizando sobre esse assunto, ainda não há uma definição se vai ser acatada. Moraes pediu à PGR, né, para que avalie essa decisão. A gente vai dar mais detalhes agora, mas tudo indica que sim, pelo andar da carruagem, até pela notícia do dia da recondução do cargo máximo da Procuradoria-Geral da República. Para quem não sabe, a PGR é o Ministério Público Federal, né? É ela que apresenta os pareceres, sim, à Presidência da República e também ao Supremo Tribunal Federal, principalmente quando envolve questões de foro privilegiado. Vamos então aos fatos, né? Já que eu te dei boa noite. Primeiro, Alexandre de Moraes permitiu que a Polícia Federal colocasse agentes policiais ao redor da casa do ex-presidente para monitorar ele em tempo real. Pedido esse que parecer favorável aí da Procuradoria-Geral da República. Em um ofício assinado pelo diretor-geral do órgão, o Andrei Rodrigues, ele cita que o monitoramento por tornozeleira não é suficiente, já que podem ocorrer falhas ou até mesmo interferências nos sinais das operadoras de telefonia que monitoram as tornozeleiras.
A PGR pediu apenas o monitoramento no condomínio onde o Bolsonaro mora. Já a PF, no entanto, insiste que é melhor um monitoramento mais próximo, dentro da casa dele, 24 horas por dia. Está ali na cola, no ladinho. É praticamente mais um ato de antecipação de prisão, já que para fugir de casa, nesses casos, somente por um túnel, né? Enquanto eles não chegam ainda lá dentro. Olha, o Alexandre de Moraes pediu de novo, portanto, como eu adiantei ali, um posicionamento da PGR, que por enquanto, até esse horário, ainda não se manifestou. A decisão, gente, atende a um pedido do deputado Lindenberg Farias, olha que surpresa, do PT, que ele tem, a gente lembra, tem relacionamento íntimo com a ministra e presidente do partido, a Gleisi Hoffmann. O petista alega risco de fuga. Segundo ele, Bolsonaro poderia pedir asilo na Embaixada dos Estados Unidos, que fica próxima da casa dele. Eu abro um parênteses aqui para lembrar que o Lindenberg foi quem também pediu o uso de tornozeleira eletrônica a Bolsonaro. Não estou insinuando nada, mas é muito estranho somente esse deputado fazer pedidos à PGR, a PGR avaliar, dar aval e Alexandre de Moraes executar. Com esses prenúncios para outros, melhor dizendo, que a gente já discutiu aqui há muito tempo, a condenação de Bolsonaro é quase um milagre. Ou melhor, a não condenação de Bolsonaro é quase um milagre. Resta agora as apostas para as penas e os crimes aos quais a primeira turma do STF pode enquadrá-lo, condená-lo. Lembrando que sem recurso, pois ele está sendo investigado, acusado e julgado pela instância máxima da justiça brasileira. Não é a lá Lula, como foi na Lava Jato, que teve todo o processo legal. Sim, processo legal, sendo condenado em 1, 2, 3 instâncias. Isso em 2017. E só em 2021, 4 anos depois, o Edson Fachin, também do Supremo Tribunal Federal, anulou aí as condenações de Lula relacionadas à Lava Jato. Portanto, ele seguiu todo o rito processual. No caso de Bolsonaro, bem diferente, porque vai recorrer a quem? Se o Supremo Tribunal Federal é a corte máxima do país. Não tem, né? O que eu quero dizer aqui é que Bolsonaro, como eu falei, não tem para onde correr. Aliada a isso, a direita que ele representa, como a gente sabe, ou extrema-direita, como queiram, fecha os olhos, como deveria, né, fazer a justiça, a não anunciar ainda o sucessor natural das eleições do ano que vem. Sim, ano que vem, 2026, temos eleições presidenciais. Lembrando que, independente do cenário desse julgamento, que começa lá no dia 9, né, Bolsonaro já está impedido de concorrer em 2026 há muito tempo, em razão daquela reunião com embaixadores quando ele questionou o sistema brasileiro de votação. E aí não foi o STF, mas foi sim o Tribunal Superior Eleitoral que determinou sim a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos. Então ele está fora não só dessas eleições, mas provavelmente da próxima também, se nada mudar. E aí vem mais essa condenação que pode chegar a estar batendo na porta, né? Por fim, agora há pouco o presidente Lula reconduziu Paulo Gonet à chefia da PGR. Ele deve permanecer por lá por mais 2 anos. Portanto, aí, poucas expectativas, porque o andar da carruagem, ou o prenúncio, como eu falei ali, já está trazendo, né, um diagnóstico do que deve ser a decisão do STF com relação ao julgamento de Jair Bolsonaro. E agora a gente tem essas, primeira tornozeleira eletrônica, proibição de dar entrevista ou não, como queiram, mas os veículos não podiam expor nas suas redes, de certa forma é uma proibição. Agora prisão domiciliar, teve a ação da PF que expôs aí áudios de Bolsonaro e Silas Malafaia com Eduardo Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, expondo ainda mais todo o processo, inclusive trazendo até mais uma minuta, né? Aí sim, de possível pedido de asilo do Bolsonaro ao presidente da Argentina, Javier Milei, e aí agora
Esse pedido de um deputado federal do PT, sendo acatado pela PGR e também pelo Alexandre de Moraes, só resta agora saber se a Polícia Federal fica do lado de fora da casa ou entra para dentro, fica na cola de Bolsonaro, para ir lá no dia 9, como o Zanin fez, já deixou agendada a partir daquele dia a votação em TV aberta, na TV Justiça, certamente recompartilhada e replicada por todos os principais veículos de mídia do Brasil, que vão julgar aí o terceiro presidente que pode sim ter mandado de prisão expedido, tendo em vista que já tem uma série de restrições contra ele. Vamos acompanhar, está chegando perto do dia 9, é depois da independência, esse ato começa e aí põe fim a um processo. Para aí sim, eu acho, como eu falei ali, que eu acho que é importante a direita, que é o principal expoente contrário ao presidente Lula, que lidera as pesquisas nesse momento. Lembrando que pesquisa é uma análise do momento, mas ele lidera sim, precisa aí sim de um expoente à direita para que represente essa força que é Bolsonaro, que, como a gente viu na eleição passada, chegou a ir ao segundo turno com o presidente Lula, que veio a se eleger para o seu terceiro mandato. Falei demais, por hoje é só. Boa noite a todos, a gente volta a se ver na sexta-feira com aquele Sextou, trazendo a atualização final da semana. Aguardamos então, Thiago. Muito obrigada e até sexta. Até lá. Até. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Ataque à igreja em Minneapolis, nos Estados Unidos, deixa 2 crianças mortas e 17 feridos. Tarifas dos Estados Unidos sobre a Índia dobram para 50% como punição por compra de petróleo russo. E ainda, Paraná anuncia a revitalização da orla histórica de Guaratuba, cartão postal do litoral. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora 8h28. A polícia confirmou nesta quarta-feira que 2 crianças morreram baleadas quando um atirador atacou uma igreja em Minneapolis, no estado de Minnesota. O ataque deixou ainda 17 feridos, 14 deles menores de idade. Segundo a polícia, o atirador começou a disparar com um fuzil através das janelas do templo em direção às crianças sentadas nos bancos durante a missa. Os alunos estavam comemorando a primeira semana do ano letivo quando o ataque ocorreu. 2 young children
2 crianças de 8 e 10 anos foram mortas onde estavam sentadas nos bancos da igreja. Seus pais foram notificados. Outras 17 pessoas ficaram feridas, 14 delas crianças. 2 dessas crianças estão em estado crítico. O covarde que disparou esses tiros acabou tirando a própria vida nos fundos da igreja. Mais cedo, veículos de comunicação já tinham noticiado que o autor do ataque estava morto. A igreja fica ao lado de uma escola católica no sul desta cidade, que fica no meio-oeste americano. Imagens mostraram vários pais levando os filhos pequenos da escola depois de um disparo de um dispositivo de emergência. O presidente americano Donald Trump publicou na rede social Truth que foi informado do ataque trágico e que o FBI estava no local. A confirmação do ataque ocorre após uma onda de denúncias falsas sobre ataques armados em várias universidades do país no retorno dos estudantes das férias de verão. Israel intensifica a pressão na cidade de Gaza, onde realiza vários ataques, apesar da pressão internacional pelo fim da guerra. O Papa Leão XIV pediu nesta quarta-feira um cessar-fogo imediato no conflito. O governo israelense enfrenta uma forte pressão para acabar com a ofensiva de quase 2 anos na faixa de Gaza, onde as tropas de Israel se preparam para tomar a maior cidade do território. Os países mediadores apresentaram um projeto de acordo para um cessar-fogo e a libertação dos reféns, que foi aceito pelo Hamas, cujo ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra em Gaza. Mas Israel ainda não respondeu oficialmente à proposta. Nesta quarta-feira, o exército de Israel afirmou que a evacuação da cidade de Gaza é inevitável. O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, prometeu na semana passada destruir a cidade de Gaza caso o Hamas não aceite o fim da guerra sob as condições do país. A ONU denuncia uma fome generalizada em Gaza e o Papa Leão XIV pediu um cessar-fogo imediato na audiência geral realizada no Vaticano. Supplico che siano liberati tutti gli ostaggi. Si raggiunga un cessate il fuoco permanente. Imploro que todos os reféns sejam libertados, que um cessar-fogo permanente seja alcançado, que a entrada segura de ajuda humanitária seja facilitada e que o direito humanitário seja plenamente respeitado, em particular a obrigação de proteger os civis e as proibições de punição coletiva, uso indiscriminado da força e deslocamento forçado da população. E i divieti di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione. Também nesta quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Turquia acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de querer encobrir o massacre em Gaza, reconhecendo o genocídio armênio que a Turquia rechaça historicamente. O Starship, maior foguete já construído, completou na terça-feira um voo de teste bem-sucedido. Isso após uma série de tentativas que terminaram em explosões e adiamentos. O gigante, com mais de 120 metros de altura, subiu na base do Texas após 2 adiamentos no domingo e na segunda-feira, causados primeiro por um problema técnico e depois por más condições meteorológicas. O megafoguete pousou no Oceano Índico cerca de 1 hora depois, cumprindo os objetivos principais. O lançamento do Starship representa um passo importante para os planos ambiciosos da SpaceX, que incluem levar astronautas à Lua e futuramente ao planeta Marte. As tarifas dos Estados Unidos sobre as importações indianas, que eram de 25% desde o início do mês, dobraram para 50% nesta quarta-feira. O presidente americano Donald Trump decidiu punir o país mais populoso do mundo, um dos principais importadores de petróleo russo, acusando-o de ajudar Moscou a financiar a guerra na Ucrânia. Não estamos nos afastando dos Estados Unidos, mas a Rússia sempre foi e sempre será uma boa parceira. Comprar petróleo da Rússia continuará sendo benéfico para nós. O que aconteceu recentemente não é apenas culpa de Trump, mas também de sua arrogância, porque ele quer que todos sigam suas palavras.
Mas em algum momento a Índia terá que adotar sua própria postura e posição. Nem sempre podemos operar de acordo com seus termos, como interromper as importações de petróleo só porque ele diz. Trump impôs novas tarifas a aliados e concorrentes desde o retorno à Casa Branca em janeiro. Mas essa é uma das mais altas que os parceiros comerciais de Washington já enfrentaram. Ainda permanecem isenções para setores que podem ser afetados por impostos separados, como produtos farmacêuticos e semicondutores. Smartphones também estão na lista de produtos isentos. Setores que já foram destacados, como aço, alumínio e automóveis, também estão isentos dos impostos em nível nacional. As tensões com os Estados Unidos dão à quinta maior economia do mundo um novo incentivo para estreitar os laços com a China, um rival histórico. Vamos estender a mão para outros estados. Nossos amigos também estão lá. Não é necessário ter apenas os Estados Unidos. Também podemos fazer negócios com outros países quando o nosso produto for bom e a variedade for boa. Washington foi o principal destino de exportação de Nova Delhi em 2024, com embarcações no valor de mais de 87 bilhões de dólares. Mas analistas alertaram que uma tarifa de 50% equivale a um embargo comercial e provavelmente prejudicaria pequenas empresas. Exportadores indianos já tinham alertado sobre uma queda nos pedidos e perdas de empregos, caso o aumento da tarifa fosse concretizado. Tóquio bateu o recorde ao registrar temperaturas superiores a 35 graus Celsius por 10 dias consecutivos. A capital do Japão teve os meses de junho e julho mais quentes da história. O anúncio foi feito pela Agência Meteorológica do Japão em um contexto de ondas de calor sufocantes no mundo, causadas pelas mudanças climáticas. A agência informou que esta é a primeira vez desde o início dos registros, em 1875, que se observa uma sequência desse tipo. O Japão teve neste ano os meses de junho e julho mais quentes da história do país. O verão do ano passado no arquipélago igualou o de 2023 como o mais quente já registrado e foi seguido pelo outono mais quente desde o início das medições, há 126 anos. Os dados oficiais confirmam o que a população vem sentindo na pele. Tem sido um dia quente atrás do outro. Assim que começo a andar na rua, começo a suar. Não sinto muita vontade de sair, mas se preciso, tento usar a sombra que os prédios oferecem. Uso um guarda-sol e vou. Comecei a usar óculos de sol ultimamente. Nunca me preocupei muito com isso antes, mas ouvi dizer que os olhos também são fracos contra os raios UV do sol. Então, quando saio, uso óculos de sol. Especialistas advertem que as famosas cerejeiras japonesas estão florescendo cada vez mais cedo devido ao clima mais quente e que, às vezes, as flores nem aparecem, uma vez que os outonos e invernos não são frios o suficiente para desencadear esse processo. A famosa cobertura de neve no Monte Fuji esteve ausente no ano passado, pelo período mais longo já registrado, até o começo de novembro, comparado com a média dos primeiros dias de outono. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, anunciou nesta quarta-feira que quase 100 mil banhistas aproveitaram o rio Sena durante o verão. Ela confirmou que vai prorrogar em setembro a abertura de mais locais de banho. Não é bem uma Riviera francesa, mas Paris tem uma praia para chamar de sua, e o sucesso tem sido grande por lá. A prefeitura da cidade anunciou nesta quarta-feira que quase 100 mil banhistas aproveitaram o rio Sena em Paris durante o verão. Também confirmou que vai prorrogar em setembro a abertura de 2 dos 3 locais de banho. Nadar no Sena é resultado de uma melhoria na qualidade da água e, portanto, de um impacto ambiental muito benéfico que observamos ao longo de vários anos. Isso foi acelerado especialmente desde 2024 dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que foram verdadeiramente o catalisador para o retorno do banho. O mergulho no Sena estava proibido desde 1923 e, neste verão, foi aberto ao público no dia 5 de julho, inicialmente até 31 de agosto. A liberação do Sena para a natação é vista como um legado fundamental das Olimpíadas de Paris 2024, quando nadadores e triatletas competiram nas águas do rio que foram limpas para o evento.
Antes dos Jogos Olímpicos, as autoridades gastaram aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de euros para melhorar a qualidade da água do rio que cruza a Cidade Luz. O diretor artístico Alberto Barbera destaca que a censura ameaça a produção cinematográfica em vários países e cita o Brasil como exemplo. A Mostra Internacional de Filmes começa oficialmente nesta quarta-feira em uma noite de estrelas passando pelo tapete vermelho da cidade italiana. Em entrevista à agência France Press, o diretor artístico do evento, Alberto Barbera, comentou sobre o clima político em torno da produção de cinema pelo mundo. Ci sono molti film in realtà che affrontano questioni politiche rilevanti. Existem muitos filmes hoje em dia que lidam com questões políticas relevantes. O cinema está voltando a ganhar força. No entanto, a sensibilidade dos cineastas de hoje parece direcionada para refletir sobre os grandes problemas que nos assolam diariamente em nível global. Guerras, o retorno do medo nuclear, obviamente a ocupação de Gaza e Palestina, assim como as muitas ditaduras que estão ressurgindo em várias partes do mundo e minando os fundamentos do sistema democrático ocidental, que outrora parecia, como poderíamos dizer, permanentemente reassegurado em seus valores. Uma volta per sempre rassicurato nei suoi valori. Este movimento, citado por Barbera, encontra eco na América Latina. Ci sono situazioni, complesse di cui va tenuto conto, por exemplo. Há situações complexas a considerar. Por exemplo, o Brasil vem de 4 anos de ditadura Bolsonaro, que fez de tudo para silenciar o cinema autoral brasileiro. O mesmo, infelizmente, está acontecendo hoje na Argentina, onde o novo governo de Milei cortou todas as contribuições e está tentando silenciar vozes que se opõem ao regime. Isso está acontecendo em muitos outros países ao redor do mundo, onde a censura está se tornando cada vez mais pesada e restritiva. Isso succede em muitos outros países do mundo, onde a censura se faz sempre più pesante e sempre più condizionante. Ao todo, 21 filmes vão competir pelo Leão de Ouro, o prêmio máximo do evento, que no ano passado foi conquistado pelo filme O Quarto ao Lado, do diretor espanhol Pedro Almodóvar. Os longas passam por temas como Frankenstein, Vladimir Putin, empresários vingativos e uma guerra nuclear. O anúncio dos vencedores está marcado para o dia 6 de setembro. A abertura do festival ocorreu hoje e entre as celebridades que marcaram presença estava a brasileira Fernanda Torres, membro do júri deste ano. O elenco de La Grazia, filme do diretor italiano Paolo Sorrentino, exibido na premiere do festival, também foi um dos pontos altos do primeiro dia. O excêntrico cineasta alemão Werner Herzog foi premiado com um Leão de Ouro por sua trajetória. Outro mestre da sétima arte, o diretor Francis Ford Coppola, entregou o prêmio honorário durante a cerimônia de abertura do festival. E o governo do Paraná apresentou o projeto de revitalização da orla histórica de Guaratuba. O projeto desenvolvido contempla cerca de 10 mil metros quadrados na região da Praça dos Namorados. A obra, orçada em 24 milhões de reais, deve começar ainda este ano, com prazo de execução de 12 meses. Então, agora, recepcionando o projeto aqui, recebendo o projeto da Secretaria de Planejamento, da Paraná Projetos, em nome do secretário Ulisses, nós vamos trabalhar para abrirmos o edital, a licitação. Os recursos já estão alocados e nós vamos abrir o edital para que a gente possa concluir a obra e entregar também a Guaratuba e ao litoral esse investimento. O projeto prevê um amplo deck de madeira que se estende em toda a faixa da orla, novos bancos, espreguiçadeiras e paisagismo. A ideia é tornar a região ainda mais atrativa para moradores e visitantes, especialmente no tradicional pôr do sol da Baía de Guaratuba. E esse investimento aí da revitalização da nossa conhecida como Praça dos Namorados, né, da orla antiga, vai ser muito bacana pela questão turística. Então, assim, é um ponto lindo ali de observação do pôr do sol e vai ficar muito mais bonito ainda com essa obra. Então, a gente está muito feliz que estamos hoje aqui recebendo o projeto para iniciar as obras lá naquela região. As obras também vão garantir a acessibilidade com rampas e piso tátil, além de nova pavimentação em pavers. Na área próxima ao terminal turístico pesqueiro, uma fonte de águas dançantes devem se tornar uma atração noturna.
será um cartão postal do nosso litoral. Então são investimentos que transformam Guaratuba, que acoplam na ponte, que conectam o sentido Garuva, dessa Guaratuba que não para de crescer e vai continuar esse processo de desenvolvimento. O projeto da Orla Histórica se soma a outras ações no litoral, como a revitalização e engordamento das praias de Guaratuba. Intervenções que devem garantir mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida para moradores e turistas. Então, uma esteira industrial de projetos, de avanços, que tem permitido a gente poder realizar esses sonhos com os mais diferentes cantos do Paraná. E hoje, mais um dia importante para o nosso litoral, que muda a sua dinâmica, muda a sua história e, obviamente, reposiciona o litoral com infraestrutura adequada para poder atrair muitos turistas e, obviamente, gerar muito emprego para quem vive no litoral. Olha, faz parte de um grande pacote de investimentos do litoral que o governo do Paraná está fazendo em obras de infraestrutura. Notadamente, nós temos a Ponte de Guaratuba, que é hoje um novo cartão postal do Estado e vai unir novamente Guaratuba ao Estado. E também estamos trabalhando no modal aéreo. É importante para a saúde da região com atendimento aeromédico, é importante para o turismo que passa a ter, então, um atendimento de um aeroporto completo, assim como o setor produtivo também vai contar com um aeroporto. É importante para o litoral. O projeto será executado em 2 etapas para não atrapalhar os comerciantes durante a temporada de verão. A previsão é que a nova orla seja concluída até 2026. E vai ficar bacana. Assim a gente encerra o Pix News desta quarta. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos por lá. Mais notícias também no pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.